Vamos dar início a mais uma aula da disciplina de Matemática, terceiro ano do ensino médio integrado em administração. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos sobre matemática financeira. E hoje vamos falar a respeito da regra de 3. Então, dando continuidade a esse assunto, a primeira coisa que eu preciso saber é o que é uma regra de 3. Vamos lembrar que na regra de 3 ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Na regra de 3 simples, o que é que eu tenho? A regra de 3 simples é um método de resolução de problemas que envolve grandezas proporcionais. Lembre-se das grandezas proporcionais, ou elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Neste caso, a solução dos problemas de regra de 3 tem como base a utilização da propriedade fundamental das proporções. Lembrando que nós temos aquela regra quando é diretamente proporcional e quando é inversamente proporcional. Só que aqui a gente vai usar um métodozinho a qual a gente tem as flechazinhas, a seta, ou ela vai estar na mesma direção ou em direções contrárias. Na mesma direção, a regra de 3 ela se diz direta. Se for em contrário as retazinhas, as flechas, elas vão dizer que elas são a regra de 3 inversa. Portanto, a regra de 3 é muito utilizada na física, na química, para o cálculo de conversão de grandeza, seja de velocidade, massa, volume, comprimento, área. A regra de 3 pode ser considerada diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Ou seja, a regra de 3 é usada nas situações de proporcionalidade, utilizando de 3 valores dados para o cálculo do quarto valor, ou da quarta proporcional. Nesse caso, a regra de 3 é muito utilizada na física e na química, como a gente já falou, no cálculo dessas grandezas, como velocidade, massa, volume, comprimento, área, e aí continua, né? Bom, com respeito a isso, nós temos a regra de 3 simples direta. Vamos tratar ela com exemplo. Lembrando que a regra de 3 simples direta, ela vai usar a grandeza diretamente proporcional. Então, uma pessoa recebe 1.800 por 30 dias de trabalho. Ou seja, eu tenho duas grandezas aqui envolvidas, o salário a ser recebido e o número de dias trabalhados. Então, a pergunta é, quantos dias esta pessoa precisará trabalhar para ter direito a receber R$ 1.200? O que nós vamos observar é, quanto maior o número de dias, maior é o salário que ela vai receber. Então, se eu vou receber um salário menor, ela vai trabalhar menos dias. Portanto, eu posso montar essa tabelazinha, onde, nesta tabela, o que é que eu tenho aqui? Salários e dias trabalhados. Vamos supor, eu vou colocar aqui a minha seta voltada para baixo. Eu botei minha flechinha aqui voltada para baixo. A pergunta que eu tenho que fazer é, a minha flecha no salário vai estar para baixo ou para cima? Aqui a pergunta não é se vai aumentar ou se vai diminuir, tá? O detalhe é se a seta tem que estar na mesma direção ou a seta tem que estar numa direção contrária. Está na mesma direção quer dizer o quê? Que se de 30 para x diminuir, aqui de 1.800 para 1.200 também diminui. Agora, se eu colocasse aqui, por exemplo, o salário diminuiu de 1.800 para 1.200. O que vai acontecer com os dias trabalhados? Ele vai trabalhar mais ou vai trabalhar menos? Olha, diminuiu o salário, os dias trabalhados também vai diminuir. Portanto, a seta está na mesma direção. Portanto, essas grandezas, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Ou seja, eu vou utilizar uma regra de 3 simples, direta, onde, se eu pegar 1.800 para 1.200, aqui eu tenho que pegar na mesma direção, ou seja, 30 para x. E é isso que a gente vai fazer agora. Ou seja, a gente viu que quanto mais dias se trabalha, mais vai receber de salário. Ou seja, eu vou tomar 1.800 está para 1.200, assim como 30 está para x. Eu posso aqui simplificar 1.800 por 1.200 por tudo por 600, desculpa aqui. Dividindo tudo por 600 aqui, você vai encontrar 3. Dividindo aqui por 600, você vai encontrar 2. Portanto,
Nessa simplificação, vai ficar 3 por 2, assim como 30 está para x. Eu posso aqui multiplicar agora, ou simplificar ainda aqui o 3 e o 30. Tudo por 3 dá 1 e dá 10. Ó, se eu fizer agora a proporção aqui, lembrando que no princípio fundamental da proporção, o que é que nós temos? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E aí você teria que 1 vezes x é igual a x, 2 vezes 10 é 20. Portanto, o número de dias a serem trabalhados vai ser igual a 20. Vamos para uma segunda questão. Nessa segunda questão, 2 pedreiros trabalhando juntos conseguem construir um certo muro em 6 horas de trabalho. Se ao invés de 2 fossem 3 pedreiros, em quantas horas tal muro poderia ser construído? Ora, a gente vai ver aqui que o muro continua sendo o mesmo. Com 2 trabalhadores, eu gastei o quê? 6 horas de trabalho dia. Foram gastos 6 horas para construir esse muro. Agora eu vou aumentar a quantidade de pedreiros, ou seja, eu vou ter mais mão de obra. Tendo mais mão de obra, o que acontece com esse trabalho? Ele é distribuído entre essas pessoas. Portanto, o número de horas trabalhadas vai ter que ser o quê? Menos. Portanto, quanto maior a quantidade de pedreiros, menos horas cada um vai ter que trabalhar para construir esse muro. Portanto, nós vemos aqui, nós temos 2 grandezas, pedreiros e horas de trabalho. Então, o número de pedreiros ele aumentou de 2 para 3. O que acontece com a quantidade de horas? Vai diminuir. Portanto, se aqui a flecha estiver para baixo, aqui ela vai ter que estar para cima. Ou seja, porque são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o número de pedreiros, menos horas de trabalho eles vão ter que trabalhar. Portanto, nós temos aqui que quanto mais trabalhadores, menor vai ser o número de horas trabalhadas. Então, se eu tomar aqui de 2 para 3, aqui tem que ser o inverso. Tem que ser de x para 6. Ora, eu posso fazer uma simplificação bem simples aqui, onde o 3 e o 6, eu posso dividir tudo por 3. Dividindo tudo aqui por 3, aqui dá 1, e aqui vai dar 2. E fazendo a regrazinha de 3 agora, utilizando a proporção, você tem que o produto dos meios, ou produto dos extremos, vou pegar o produto dos meios primeiro, 1 vezes x é x, 2 vezes 2 é 4. Portanto, eles teriam que trabalhar agora 4 horas. E a segunda situação, nós falamos da regra de 3 simples, nós precisamos também falar sobre a regra de 3 composta. Quando eu tenho a regra de 3 simples, eu vou comparar apenas 2 grandezas. Mas quando eu começo a trabalhar a regra de 3 composta, eu posso ter 3 grandezas, 4, 5 e aí vai. Então, podemos realizar comparações entre 2 grandezas utilizando a regra de 3 simples, pois através dela podemos montar uma proporção, calcular um quarto termo com base nos 3 existentes. Porém, se envolvermos 3 grandezas, a regra de 3 simples não terá muita utilidade, mas poderemos aplicar a regra de 3 composta. Nesse caso, o exemplo é: uma pessoa consome 4.000 litros de água por mês. Quantas pessoas? Uma pessoa, 4.000 litros em um mês. Agora, quantos litros de água 2 pessoas, dobrou o número de pessoas, irão consumir em um ano? Ou seja, saiu de um mês para 12. Para montar isso aqui, vamos à seguinte coisa. Eu tenho o número de pessoas, litros de água consumido e o total de meses. São 3 grandezas. Nessas 3 grandezas, primeiro, eu tenho um consumo que foi 4.000, o número de meses é 1 e o número de pessoas que também foi 1. Agora, quantos litros ele vai querer? Qual o valor de x? Quando o número de pessoas passar a ser 2 e a quantidade de meses for 12. Aqui tem um ponto muito importante que você vai ter que observar. Primeiro, eu vou colocar a flecha, a setinha, para baixo, ok? Não estou dizendo que vai aumentar ou diminuir. Estou apenas dizendo que eu tenho uma seta e eu quis colocá-la para baixo. Agora eu vou comparar o consumo com o total de meses. Pense comigo.
Se aumenta o número de meses, o que acontece com o consumo? Também aumenta. Logo, o consumo e o número de meses estão o quê? Na mesma direção. Ou seja, as setas têm que estar na mesma direção. Agora vamos ver consumo e número de pessoas. Esquece, por enquanto, número de meses. É como se não existisse aqui, ok? Esquece. Você pensa agora só consumo e pessoas. Quanto mais pessoas eu tiver, maior vai ser o número de consumo. Portanto, essas grandezas também são o quê? Diretamente proporcionais. Ou seja, todas as grandezas são diretamente proporcionais. E como é que eu armo agora? Quando eu tenho duas, basta ter uma igualdade simples e nada mais. Agora, quando eu tiver mais de duas grandezas, quando eu tiver 3, 4, 5 grandezas, antes da igualdade, sempre vai estar a pergunta. Portanto, onde eu tenho aqui, eu vou começar escrevendo a seta voltada para baixo. Você vai escrever 400 está para x. Quando eu for escrever o mês, como está na mesma direção, você vai fazer o quê? 4.000 está para x igual, agora por mês, 1 vai estar para 12 vezes 1 está para 2, já que todos estão na mesma direção. Portanto, feito isso, ó, você vai pegar aqui o 400 está para x, esse tem que estar na mesma direção, esse tem que estar na mesma direção. Grava aí, porque desapareceu aqui a setinha, mas você pode escrevê-la novamente aqui. Quando você estiver copiando seu caderno, claro que você já vai estar anotado isso, você não vai ter essa dificuldade. Mas aqui foi o que eu fiz. Eu peguei agora, ó, você vai observar aqui, eu vou repetir o 4.000 está para x, vou multiplicar 1 vezes 1 é 1, 12 vezes 2 é 24. Portanto, você vai ter aqui, você pode pegar a calculadora aí, para conferir esse resultado, né? Você teria 4.000 vezes 24, cujo resultado é 96.000. Então, portanto, o consumo em um ano para duas pessoas é de 96.000 litros. Vamos para mais um exemplo. Para encher um tanque com 400 metros cúbicos de capacidade, duas torneiras levaram 4 horas para encher. Eu tenho aqui a capacidade do tanque, que é 400 metros cúbicos. Eu estou utilizando duas torneiras e o tempo que levou para enchê-lo, que foi 4 horas. Agora, quantas horas seriam necessárias para enchê-la com 6 torneiras se o tanque tivesse apenas 300 metros cúbicos de capacidade? Então, ele aumentou a quantidade de torneiras e diminuiu a capacidade do tanque. Portanto, o que é que você espera? Aumentando a quantidade de torneira, você está jogando mais água. Então, a tendência é gastar menos horas. Como você diminuiu ainda a capacidade, também a tendência é diminuir mais ainda. Portanto, na hora de armar, você tem aqui a capacidade do tanque que diminuiu, você tem a quantidade de torneiras que aumentou e tem a quantidade de horas que você vai gastar para fazer isso. Olha, nessa seta, eu vou colocar ela para baixo, certo? As outras, vamos pensar, esquece por enquanto a capacidade. Se eu tenho duas torneiras, gastou 4 horas, se eu aumentei a quantidade de torneiras, você vai gastar menos horas. Então, a seta tem que estar no sentido contrário. Esquece torneiras, vamos para o número de horas e capacidade. Bom, se eu aumento a capacidade, o que acontece com a quantidade de horas? Aumenta. Se eu diminuir a capacidade do tanque, o que acontece com a quantidade de horas? Para encher esse mesmo tanque, também vai diminuir. Portanto, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Logo, vejamos agora na hora de montar. Você vai pegar primeiramente 4 está para x igual. Vamos para a capacidade, mesma direção? 400 para 300. Torneira, contrário, então vezes o contrário, 6 está para 2. Logo assim, você tem que 4 está para x, eu peguei 400 está. Vamos colocar de novo a setinha aqui para você não se perder. É importante essa seta. Capacidade e horas são diretamente proporcionais, só que as torneiras inversamente proporcionais. Portanto, aqui você pode até multiplicar 400 vezes 6, 300 vezes 2. Você tem 4 sobre x igual a quanto? 400 vezes 6 dá 2.400. 300 vezes 2 dá 600. Portanto, aqui você pode simplificar, tá? 2.400 e 600, dividido tudo por 600, dá 1.
e dá 4. Portanto, você vai ter 4 sobre x igual a 4 sobre 1. Ora, o valor de x aqui só pode ser igual a 1. Então, para você simplificar aqui, e aqui tudo por 4, dá 1, dá 1. 1 vezes 1 e x vezes 1 dá x igual a 1. Essa é a quantidade de horas que as torneiras deveriam permanecer ligadas para encher esse tanque de 300 metros cúbicos. Bom, mais uma questão. Bom, lembrando aqui que essas questões são a base para as nossas aulas, né? Então você tem aqui mais essa questãozinha e a gente encerra a aula de hoje, ok? Então nessa questão você tem aqui 6 torneiras despejam 10.000 litros de água em uma caixa em 10 horas. Em quanto tempo 12 torneiras, aumentou a quantidade de torneiras, despejarão 12.000 litros de água? Então você tem 3 grandezas aqui. Quantidade de água despejada, a quantidade de horas e o número de torneiras. Então para montar, você tem aqui o número de torneiras, 6. Quando eu tenho 6 torneiras, eles vão encher essa caixa de 10.000 litros em 10 horas. Agora, se eu tenho 12 torneiras, uma caixa de 12.000 litros, vou encher em quantas horas? De novo para as setinhas. Essas setinhas são importantes. Eu vou colocar aqui para baixo. Poderia ser para cima? Pode, não há problema nenhum. Só que eu gosto sempre de começar voltado para baixo. Então esquece por enquanto a quantidade de água. Pensa comigo. Se em 10 horas eu precisei de 6 torneiras, com 6 torneiras eu vou precisar de mais ou menos horas. Então quanto maior a quantidade de torneiras, vamos supor que a caixa d'água tivesse continuado a mesma. Então se eu tenho 6 torneiras, gastei 10 horas, com 12 torneiras para encher a mesma caixa, eu vou precisar o quê? De menos horas. Portanto, aqui isso aqui é inversamente proporcional, ok? Agora, quanto maior a quantidade de água, o que eu preciso? Da maior quantidade de horas para encher a mesma caixa. Portanto, aqui a mesma direção da seta. E aí você está montado já, você já tem aqui sua cara toda montada. Por quê? Você vai começar por 10 sobre x, igual. Quando for olhar para as torneiras, é o inverso. Então você vai pegar 12 para 6. E aqui o número de águas, você vai pegar na mesma direção, que é 10.000 para 12.000. Ou seja, veja aí montado como é que fica. Não esqueça de sempre olhar. Eu comecei aqui com a setinha para baixo. Aqui foi o inverso. E aqui foi diretamente proporcional. Portanto, você tem aqui 10 para x, eu comecei a seta de cima para baixo. Quando eu fui pegar as torneiras, é o inverso. Então, eu pego de 12 para 6. Já no litros de água, a mesma direção. Então, é 10.000 para 12.000. E aí, você vai poder simplificar ou pode multiplicar, você escolhe. Vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou repetir o 10 sobre x e vou multiplicar 12 vezes 1.000, vezes 10.000. Você vai encontrar 120.000. 6 vezes 12.000, você vai encontrar 72.000. Ora, se você simplificar aqui por 12, você vai ter aqui... Quanto é que eu tenho aqui na realidade? Vamos lá? Se eu simplificar aqui por 12.000, você vai encontrar 10. Ok? Se eu simplificar aqui por 12.000, você vai encontrar quanto? 6. 6 ficou um pouquinho feio, né? Você vai encontrar 6. Então, você vai sobrar aqui para você 10 sobre x igual a 10 sobre 6. Eu já posso adiantar que a resposta é igual a 6. Mas nessa aqui, ó, você pode simplificar o 10 com 10. Vai dar 1. E vai dar 1. Então, você tem x vezes 1, x. 1 vezes 6, 6. Portanto, o número de horas que essas torneiras deverão permanecer abertas é igual a 6 horas. E aqui eu encerro nossa aula por hoje. Eu espero que você esteja gostando das nossas aulas. Se tiver, aproveita, vai lá no nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever nele. Aproveita e dá um like na nossa aula ou seu dislike caso você não esteja gostando da aula. O importante é que você também esteja interagindo conosco. Essas listas de atividades você pode estar solicitando as suas dúvidas para que a gente possa estar sanando as mesmas, tá? E até a nossa próxima aula. E aproveite, pegue seu livro, dedique-se um pouco mais. Esse é um ano novamente atípico. Possivelmente nós não teremos aquele encontro presencial. Mas lembre, você tem disponível aí os nossos canais de contato. Pode ser através do Classroom,
pode ser até mesmo através do YouTube, mas aproveita, vai lá no seu coordenador de curso, pede a ele para entrar em contato com o professor, caso você tenha alguma dúvida, e a gente está aqui à disposição para ajudá-los.